O telefone tocou 3 vezes, antes que Eduardo Carvalho Santos decidisse atender. Eram 7 da manhã de uma terça-feira chuvosa em São Paulo, e ele estava revisando relatórios financeiros em sua cobertura nos jardins, quando o som estridente interrompeu seus cálculos. O número era desconhecido, provavelmente outro corretor tentando vender algum terreno na periferia ou um fornecedor desesperado por pagamento. Eduardo Santos. Sua voz saiu fria, profissional, como sempre. Do outro lado da linha, ouviu uma respiração hesitante. Depois uma voz infantil que falava baixo, quase sussurrando. Alô? É o senhor Eduardo? Ele franziu as sobrancelhas, olhando novamente para o visor do telefone. Crianças não ligavam para seu celular corporativo. Devia ser trote. Quem está falando? Meu nome é Gabriel. Gabriel Oliveira Santos. Eduardo sentiu algo estranho no peito ao ouvir o sobrenome, mas não conseguiu identificar o que era. Deve ter sido coincidência. Santos era um nome comum. Gabriel, você está ligando no telefone errado. Este não é número para crianças. Senhor Eduardo. A voz do menino tremeu. A mamãe disse que eu posso chamar o senhor de papai. O relatório escorregou das mãos de Eduardo, espalhando papéis pelo chão de mármore. Ele ficou em pé tão rapidamente que derrubou a xícara de café, manchando a mesa de vidro. O que você disse? Papai, eu estou muito doente. A mamãe chorou ontem e disse que só o senhor pode me ajudar. As palavras da criança ecoaram pela sala vazia como tiros. Eduardo passou a mão pelo cabelo, tentando processar o que estava ouvindo. Tinha certeza de que não tinha filhos. Ele sempre foi cuidadoso com essas questões. Menino, acho que você... Papai, minha saúde depende de você. A frase foi dita com uma seriedade que não combinava com a idade da voz. Eduardo sentou-se pesadamente na poltrona de couro, olhando pela janela panorâmica que mostrava São Paulo acordando sob a chuva. Prédios cinzentos se erguiam como torres de concreto, refletindo perfeitamente como se sentia naquele momento, frio e confuso. Gabriel, onde está sua mãe? Quero falar com ela. Ela foi trabalhar, papai. Saiu muito cedo para limpar a casa de uma senhora no Morumbi. Mas ela deixou este telefone e disse que é o seu. Eduardo anotou mentalmente. Limpar a casa? Morumbi. Definitivamente não era o tipo de mulher com quem se relacionava. Suas conhecidas eram empresárias, advogadas, médicas. Mulheres do mesmo nível social. Gabriel, qual é o nome completo da sua mãe? Marina Silva Oliveira. Ela disse que vocês se conheceram há muito tempo, quando ela trabalhava no seu prédio. A memória o atingiu como um soco no estômago. Marina, a recepcionista de cabelos cacheados que sempre sorria quando ele passava pela portaria. Aquela que engravidou e ele... Não, isso aconteceu há 7 anos. Ela tinha dito que perdeu o bebê. Gabriel, quantos anos você tem? 7, papai. Vou fazer 8 em dezembro. Eduardo fechou os olhos fazendo cálculos mentais que confirmaram seus piores temores. As datas batiam perfeitamente. Dezembro de 2016, quando Marina apareceu em seu escritório, nervosa, dizendo que estava grávida. Ele se lembrava da conversa, da forma como ela segurava uma ultrassom com mãos trêmulas. Senhor Eduardo, o senhor está aí? Estou, Gabriel. Estou aqui. O médico disse que eu preciso de uma operação muito importante. Preciso que alguém da minha família doe uma coisa para mim. A mamãe já fez todos os exames, mas não pode me ajudar. Eduardo se levantou e começou a caminhar pela sala. Cada passo ecoava no piso de mármore como uma contagem regressiva. Ele se lembrava vagamente de Marina mencionando que tinha um tipo sanguíneo raro, algo sobre compatibilidade. Que tipo de operação, Gabriel? É uma coisa na minha medula óssea, papai. O Dr. Roberto disse que sem a operação eu vou... A voz do menino falhou. Eduardo parou de andar. Medula óssea. Transplante. Doador compatível. As peças começaram a se encaixar de forma aterrorizante. Se aquela criança realmente fosse seu filho e se realmente precisasse de um transplante, então... Gabriel, onde você está agora? No Hospital das Clínicas, papai. Tem uma placa grande na entrada. A mamãe disse que o senhor conhece aqui. Eduardo conhecia. Já havia feito doações para o hospital, participado de jantares beneficentes, posado para fotos ao lado de médicos famosos.
mas nunca imaginou que pisaria lá como pai de um paciente. Você está sozinho? A tia Conceição está comigo. É a vovó. Ela que me ajudou a ligar porque eu ainda não sei todos os números. Eduardo imaginou a cena. Uma criança doente em um hospital público sendo cuidada pela avó enquanto a mãe trabalhava como diarista para pagar as contas. A ironia era cruel. Ele possuía apartamentos que custavam mais do que muitas pessoas ganhavam em uma década. E seu possível filho estava em um hospital público precisando de ajuda. Gabriel, você pode me passar sua avó? Ouviu vozes abafadas, depois uma mulher mais velha atendeu ao telefone. Alô? O senhor é o Eduardo? Sou. A senhora é... Conceição. Sou mãe da Marina. Olha, moço, eu sei que isso tudo é muito estranho para o senhor, mas o menino está muito mal. Os médicos disseram que ele precisa urgente de um doador compatível. A voz da mulher era firme, mas Eduardo detectou o desespero por trás das palavras cuidadosamente escolhidas. E vocês acham que eu sou compatível porque... Porque o senhor é o pai dele, Eduardo. A Marina nunca mentiu sobre isso. Ela só não quis incomodar o senhor depois do que aconteceu. Eduardo se lembrou claramente do que aconteceu. Marina havia ido ao seu escritório, no 32º andar do edifício comercial que ele possuía no centro de São Paulo. Ela estava com 3 meses de gravidez, assustada, dizendo que precisavam conversar. Ele a dispensou friamente, alegando que não podia ter certeza de que a criança era dele, e sugeriu que ela procurasse assistência social. Depois disso, providenciou para que ela fosse transferida para outro posto de trabalho e nunca mais a viu. Dona Conceição, eu preciso de tempo para processar isso tudo. Tempo é o que nós não temos, moço. O Gabriel está internado há 2 semanas. A doença dele é grave. Se não fizer o transplante logo... Eduardo não deixou que ela terminasse a frase. Não estava preparado para ouvir as palavras que viriam a seguir. Eu preciso verificar algumas coisas primeiro. Verificar o quê? Se o menino é seu filho? Posso mandar uma foto dele agora mesmo. Qualquer um pode ver que ele é igualzinho ao senhor. Eduardo hesitou. Receber uma foto significaria tornar aquela situação mais real, mais concreta. Enquanto Gabriel fosse apenas uma voz no telefone, ainda poderia fingir que se tratava de um mal-entendido. Dona Conceição, eu tenho uma empresa para administrar. Não posso simplesmente... O senhor tem um filho para salvar. A voz da mulher saiu mais dura. A Marina nunca pediu nada. Criou o menino sozinha, trabalhando de dia e estudando de noite. Mas agora é questão de vida ou... Está bem. Eduardo interrompeu antes que ela pudesse terminar. Eu vou ao hospital hoje à tarde. O senhor vai mesmo? A surpresa na voz de Conceição sugeriu que ela não esperava que ele aceitasse tão facilmente. Talvez Marina tivesse pintado um quadro muito negativo dele ao longo dos anos. Vou, mas quero deixar claro que ainda tenho dúvidas sobre toda essa situação. Eduardo desligou o telefone e ficou parado no meio da sala, olhando para os papéis espalhados no chão. Relatórios de lucro que, minutos antes, pareciam a coisa mais importante do mundo. Agora pareciam insignificantes. Caminhou até a parede de vidro que dava para a varanda e observou o movimento da cidade. Carros correndo, pessoas caminhando apressadas sob guarda-chuvas, ônibus lotados transportando trabalhadores para seus empregos. Toda aquela vida acontecendo enquanto, em algum lugar da cidade, uma criança que podia ser seu filho lutava contra uma doença. Eduardo nunca quis ser pai. Família significava responsabilidades que ele não estava disposto a assumir. Emoções que preferia evitar. Depois do divórcio dos pais, quando tinha 12 anos, ele decidiu que relacionamentos eram complicações desnecessárias. Era mais fácil focar no trabalho, construir seu império imobiliário, acumular conquistas materiais que ninguém poderia tirar dele. Mas agora, aos 42 anos, enfrentava a possibilidade de descobrir que durante todo esse tempo havia um pedaço dele crescendo em algum lugar de São Paulo. Uma criança que o chamava de papai e estava pedindo sua ajuda para viver. Pegou o telefone novamente e discou para sua secretária. Márcia, preciso cancelar todos os compromissos da tarde. Senhor Santos? Mas o senhor tem a reunião com os investidores japoneses às 3 horas. Remarque. E Márcia.
Preciso que você pesquise tudo sobre transplantes de medula óssea. Quero relatórios completos na minha mesa em 1 hora. Eduardo desligou sem dar mais explicações. Márcia trabalhava para ele há 5 anos e sabia quando não deveria fazer perguntas. Ele foi ao quarto, abriu o guarda-roupas e olhou para suas roupas. Ternos italianos, sapatos ingleses, camisas francesas. Tudo caro, tudo perfeito, tudo para impressionar em reuniões de negócios. Mas o que se veste para visitar um filho que você abandonou antes mesmo que nascesse? Escolheu um terno cinza mais simples e uma gravata azul escura. No espelho, viu o mesmo homem que via todos os dias. Cabelos grisalhos nas têmporas, olhos escuros, expressão séria. Mas hoje havia algo diferente. Uma tensão ao redor dos olhos, uma incerteza que não conseguia disfarçar. Durante o banho, Eduardo tentou se lembrar de mais detalhes sobre Marina. Ela era sempre simpática, educada, eficiente no trabalho. Cabelos cacheados que ela prendia em um coque. Sorriso fácil, jeito de falar que denunciava origem humilde, mas esforço para melhorar. Lembrou-se de que ela estudava à noite, algo relacionado à educação. A gravidez foi uma surpresa para ambos. Eles tiveram apenas alguns encontros, sempre discretos, sempre no apartamento dele. Eduardo deixou claro desde o início que não queria nada sério, e Marina parecia entender. Até o dia em que apareceu grávida. Terminando de se arrumar, Eduardo olhou novamente pela janela. A chuva havia parado e o sol tentava atravessar as nuvens, criando reflexos dourados nos vidros dos prédios. Era o tipo de manhã que, em outros tempos, o faria sentir-se otimista sobre negócios e oportunidades. Hoje sentia apenas uma ansiedade crescente sobre o que encontraria no hospital. O telefone tocou novamente. Desta vez, o número no visor era do escritório. "Eduardo, você precisa vir aqui urgente." Era a voz de Márcia mais alterada do que o normal. "O que foi?" "Tem uma mulher aqui na recepção. Diz que precisa falar com você sobre uma questão pessoal urgente. Ela tem uma criança com ela." Eduardo sentiu o estômago revirar. Descrição da mulher. Cerca de 35 anos, cabelo cacheado, vestindo roupas simples. A criança parece estar doente, está muito pálida. Marina e Gabriel. Eles tinham vindo até ele. "Diga que eu já estou descendo." Eduardo pegou as chaves do carro e saiu da cobertura. No elevador, observou seu reflexo no espelho polido. Em poucas horas, sua vida ordenada e previsível tinha sido virada de cabeça para baixo, e ele ainda nem sabia se o pior já havia passado ou se estava apenas começando. O elevador parecia descer em câmera lenta. Eduardo observava os números mudando no visor digital. 20, 19, 18. Cada andar que passava aumentava a tensão em seus ombros. Quando as portas se abriram no térreo, ele hesitou por um momento antes de sair. O saguão do edifício comercial era amplo e moderno, com piso de granito preto e paredes revestidas de mármore. Eduardo caminhou em direção à recepção, onde Márcia o aguardava com uma expressão preocupada. "Onde estão?" ele perguntou em voz baixa. Márcia apontou discretamente para o canto direito do saguão, próximo às poltronas de couro. Eduardo virou-se lentamente e viu 2 figuras sentadas. Uma mulher de cabelos cacheados soltos sobre os ombros e uma criança pequena encostada no seu braço. Marina estava mais magra do que ele se lembrava, mas ainda tinha o mesmo rosto delicado e os olhos grandes e expressivos. Vestia calças jeans simples e uma blusa rosa clara. Roupas que, embora limpas e bem cuidadas, denunciavam limitações financeiras. Nos pés, sapatos baixos gastos pelo uso. Gabriel estava de cabeça baixa, apoiado no ombro da mãe. Mesmo de longe, Eduardo pôde ver a palidez extrema da criança e a forma como ela parecia não ter energia nem para se manter sentada direito. "Senhor Santos," Márcia tocou levemente seu braço. "Quer que eu peça para eles subirem ao seu escritório?" Eduardo balançou a cabeça negativamente. Não queria Marina no seu espaço de trabalho, onde teria que explicar a situação para funcionários. Também não queria dar a impressão de que estava disposto a uma conversa longa. "Vou falar com eles aqui mesmo." Caminhou em direção ao canto do saguão, seus passos ecoando no piso de granito. Marina olhou para cima quando ele se aproximou, e Eduardo viu que seus olhos estavam vermelhos como se tivesse chorado recentemente. "Eduardo!" Ela se levantou devagar,
cuidando para não acordar Gabriel, que parecia estar cochilando. Obrigada por ter vindo. A proximidade permitiu que Eduardo observasse melhor a criança. Gabriel tinha cabelos castanho escuros ligeiramente ondulados, sobrancelhas grossas e o formato dos olhos que... Eduardo sentiu um arrepio. Era como olhar para uma foto sua na infância. Por que vocês vieram aqui? Eu disse que iria ao hospital. Marina olhou ao redor, notando que algumas pessoas no saguão os observavam discretamente. Gabriel teve uma crise de dor durante a madrugada. Trouxe ele para o hospital bem cedo. E quando os médicos viram o estado dele, disseram que não podemos mais esperar. Eles querem fazer os primeiros exames hoje. Que exames? Para verificar se você é compatível para o transplante. Se for, eles precisam começar o processo de preparação imediatamente. Eduardo olhou novamente para Gabriel. A criança abriu os olhos lentamente, como se fazer isso exigisse grande esforço. Papai, Gabriel disse baixinho. A palavra atingiu Eduardo como um tiro. Ouvir pelo telefone era uma coisa. Ouvir pessoalmente, vendo o rosto daquela criança que carregava suas características, era completamente diferente. Oi, Gabriel. O menino tentou sorrir, mas até isso parecia cansativo para ele. O senhor é bem alto. A mamãe disse que eu vou ser alto como o senhor quando crescer. Eduardo engoliu em seco. A inocência na voz de Gabriel, a forma como falava sobre crescer como se fosse uma certeza, quebrava algo dentro dele. Marina, preciso falar com você em particular. Eduardo olhou para Gabriel. Gabriel, você pode esperar aqui por alguns minutos? Vou conversar com sua mãe ali. Gabriel assentiu e se acomodou melhor na poltrona. Marina seguiu Eduardo até o outro lado do saguão, onde ficaram parcialmente escondidos, atrás de uma coluna de mármore. Marina, como você pode ter certeza de que ele é meu filho? Porque eu sei, Eduardo. Você foi o único homem com quem eu estive naquela época. Sua voz saiu mais firme do que Eduardo esperava. Mas, se você tem dúvidas, podemos fazer o exame de DNA. Só que isso vai demorar alguns dias, e os médicos disseram que Gabriel não tem esse tempo. Eduardo passou a mão pelo cabelo, um hábito que tinha quando estava nervoso. Por que você nunca me procurou antes? Por que deixou que eu acreditasse que tinha perdido o bebê? Marina olhou para o chão antes de responder. Porque você deixou muito claro que não queria nada comigo, ou com uma criança. Lembra do que disse quando contei que estava grávida? Eduardo se lembrava perfeitamente. Tinha sido duro, frio, sugerindo que ela poderia estar mentindo ou tentando se aproveitar dele. Tinha oferecido dinheiro para que ela resolvesse o problema. Palavras que agora o envergonhavam. Você disse que perdeu o bebê. Eu menti. Marina ergueu o olhar. Pensei que seria mais fácil para você esquecer tudo. Não queria que você se sentisse obrigado a alguma coisa. Preferi criar o Gabriel sozinha. E como foi? Esses 7 anos? Marina deu uma risada amarga. Difícil, muito difícil. Mas Gabriel é uma criança maravilhosa. Inteligente, carinhoso, curioso sobre tudo. Nunca se queixou de não ter um pai presente. Eduardo olhou na direção onde Gabriel estava sentado. A criança observava o movimento do saguão com olhos curiosos, apesar da evidente fraqueza. O que você disse a ele sobre mim? A verdade, que o pai dele era um homem muito ocupado que vivia longe, mas que talvez um dia eles pudessem se conhecer. E ele nunca perguntou por que eu nunca aparecia? Perguntava. Eu sempre dizia que você tinha coisas muito importantes para resolver, mas que certamente pensava nele. Eduardo sentiu uma pontada de culpa. Durante esses 7 anos, enquanto ele construía seu império imobiliário, Marina criava sozinha uma criança, que poderia ser seu filho, protegendo-o da rejeição paterna com mentiras gentis. Marina, preciso que você entenda minha posição. Não é que eu não queira ajudar, mas isso tudo é muito súbito. Ontem eu nem sabia que Gabriel existia. Eu entendo, Eduardo, mas ele está muito mal. Os médicos explicaram que a doença dele é grave. Ele tem uma leucemia rara que está atacando a medula óssea. Sem o transplante... Marina parou, incapaz de terminar a frase. Eduardo fechou os olhos. Leucemia. A palavra ecoou em sua mente como uma sentença. Ele sabia o suficiente sobre a doença para entender a gravidade da situação. Quais são as chances de eu ser compatível? O Dr. Roberto disse que entre pai e filho,
As chances são de cerca de 50%. É bem mais alto do que com doadores não aparentados. 50%. Uma moeda jogada para o alto. Cara ou coroa para decidir se aquela criança viveria ou... Eduardo. Marina tocou seu braço levemente. Você quer fazer o exame? Ele olhou novamente para Gabriel, que agora brincava com um carrinho pequeno que tirara do bolso. Mesmo doente, a criança mantinha algo de infantil, de inocente, que mexia com Eduardo de uma forma que ele não conseguia explicar. Vou fazer o exame. As palavras saíram antes que ele pudesse pensar melhor. Mas quero que fique claro que isso não significa automaticamente que vou me envolver na vida de vocês. Marina assentiu rapidamente. Claro, eu só quero que o Gabriel fique bem. Eles voltaram para onde Gabriel estava. A criança olhou para cima quando se aproximaram. Mamãe, vocês estavam falando de mim? Estávamos, meu amor. O papai vai fazer uns exames para ver se pode te ajudar. Gabriel olhou para Eduardo com uma expressão séria que não combinava com sua idade. Papai, os exames doem. Não, Gabriel. É só um exame de sangue simples. Ah, que bom. Eu já fiz muitos exames de sangue. No começo eu chorava, mas agora já estou acostumado. A naturalidade com que Gabriel falava sobre exames médicos dolorosos fez Eduardo perceber que aquela criança já havia passado por muito mais do que qualquer criança de 7 anos deveria passar. Eduardo olhou no relógio. Já passava das 10 da manhã e ele tinha ligações importantes para fazer, reuniões para remarcar. Sua vida inteira precisava ser reorganizada por causa de uma situação que ainda não tinha certeza de como lidar. Marina, vou pedir para minha secretária providenciar um carro para levar vocês de volta ao hospital. Eu vou mais tarde, depois que resolver algumas coisas aqui. Não precisa do carro, Eduardo. Podemos pegar o ônibus. Gabriel está doente. Vocês vão de carro. Eduardo chamou Márcia e pediu que ela providenciasse um motorista. Enquanto aguardavam, Gabriel se aproximou dele. Papai, posso fazer uma pergunta? Claro. Por que você nunca foi me visitar antes? A pergunta, feita com a honestidade típica das crianças, pegou Eduardo desprevenido. Ele olhou para Marina, que pareceu igualmente surpresa. Gabriel, papai tinha muitas coisas para resolver como a mamãe sempre te explicou. Mas agora você já resolveu tudo? Eduardo se ajoelhou para ficar na altura dos olhos de Gabriel. De perto, a semelhança era ainda mais impressionante. Era como olhar para si mesmo décadas no passado. Estou tentando resolver, Gabriel. A criança sorriu, um sorriso fraco, mas genuíno. Que bom. Eu sempre quis conhecer você. Eduardo sentiu algo se mover no peito, uma emoção que não conseguia nomear. Levantou-se rapidamente quando Márcia se aproximou. O motorista está esperando, Sr. Santos. Durante o caminho até o carro, Eduardo observou como Marina cuidava de Gabriel. Ela ajustava constantemente a posição dele. Verificava se ele estava confortável, sussurrava palavras de encorajamento no ouvido do menino. Era evidente que toda a vida dela girava em torno daquela criança. No carro, Eduardo se acomodou no banco da frente, enquanto Marina e Gabriel se sentaram atrás. Durante o trajeto até o hospital, ele ouviu a conversa baixa entre mãe e filho. Mamãe, o papai é rico? Por que você quer saber isso, Gabriel? Porque o prédio dele é muito bonito e ele tem roupas elegantes como as pessoas na televisão. Marina hesitou antes de responder. O papai trabalha muito e por isso conseguiu coisas bonitas. E por que nós não temos coisas bonitas? Nós temos coisas bonitas, meu amor. Só que são bonitas de um jeito diferente. Eduardo se virou discretamente e viu Marina apontando pela janela do carro. Olha que céu azul bonito hoje. E aquelas nuvens que parecem bichinhos. Gabriel olhou pela janela e sorriu. Aquela parece um elefante. E aquela? Um pássaro gigante. Eduardo voltou-se para frente, impressionado com a habilidade de Marina para desviar a atenção de Gabriel de questões difíceis. Era óbvio que ela tinha prática nisso. Quando chegaram ao Hospital das Clínicas, Eduardo viu a realidade que Marina e Gabriel enfrentavam diariamente. Filas enormes, pessoas aguardando atendimento em corredores. Um ambiente que contrastava drasticamente com os hospitais particulares que Eduardo conhecia. Papai, você vai subir com a gente? Eduardo olhou para Marina,
que pareceu entender sua hesitação. Gabriel, papai precisa voltar para o trabalho agora, mas ele vai fazer os exames depois. Está bem. Gabriel acenou para Eduardo. Tchau, papai. Obrigado por ter vindo me conhecer. Eduardo ficou parado na calçada, observando Marina e Gabriel entrarem no hospital. A última imagem que guardou foi de Gabriel se virando uma última vez para acenar, seu sorriso contrastando com a palidez doentia de seu rosto. Durante o caminho de volta ao escritório, Eduardo não conseguiu se concentrar em mais nada. Sua mente voltava constantemente para a conversa com Gabriel, para a forma como a criança o havia chamado de papai com tanta naturalidade, como se estivesse apenas aguardando o momento certo para que isso acontecesse. De volta ao escritório, Eduardo cancelou todas as reuniões do dia e pediu para ficar sozinho. Sentado em sua sala, olhando pela janela panorâmica que dava vista para São Paulo, ele tentou processar tudo o que havia acontecido nas últimas horas. Seu telefone tocou. Era Rafaela, sua irmã. Eduardo, você está bem? Márcia me ligou dizendo que você cancelou tudo hoje. Isso é muito estranho. Eduardo hesitou. Rafaela sempre foi a pessoa mais próxima dele. Mas como explicar uma situação que ele mesmo ainda não conseguia entender completamente? Rafa, preciso te contar uma coisa, mas não pelo telefone. Você pode vir ao meu escritório? Claro, estou saindo de casa agora. Eduardo desligou e ficou observando o movimento da cidade. Em algum lugar lá embaixo, em um hospital público, estava uma criança que podia ser seu filho, lutando contra uma doença que ele mal conseguia pronunciar. E pela primeira vez em muitos anos, Eduardo Carvalho Santos não sabia exatamente o que fazer. Rafaela chegou ao escritório 1 hora depois, vestindo um conjunto de alfaiataria bege e carregando uma bolsa italiana que custava mais do que Marina ganhava em 6 meses. Aos 38 anos, ela mantinha a elegância natural da família Santos, com cabelos loiros sempre impecáveis e um porte que denunciava anos de aulas de etiqueta. Eduardo, você está com uma cara péssima. Ela se sentou na poltrona em frente à mesa dele. O que aconteceu? Eduardo se levantou e caminhou até a janela, dando as costas para a irmã. Não sabia como começar uma conversa sobre um assunto que ele mesmo ainda estava tentando processar. Rafa, você se lembra de uma recepcionista que trabalhava aqui há uns 8 anos? Marina alguma coisa. Marina Silva? Rafaela franziu as sobrancelhas. A moreninha de cabelo cacheado, claro que lembro. Por que você está perguntando sobre ela? Eduardo se virou lentamente. Porque ela apareceu aqui hoje com uma criança. Que tipo de criança? Um menino de 7 anos, que me chama de papai. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafaela ficou imóvel por quase 1 minuto antes de reagir. Eduardo, me diz que você está brincando. Não estou brincando, Rafa. A criança está doente, muito doente. Tem leucemia e precisa de um transplante de medula óssea. Rafaela se levantou bruscamente. E você acredita nessa história? Eduardo, pode ser uma armação para tirar dinheiro de você? Essas mulheres são muito espertas. Eu vi a criança, Rafaela. Vi o rosto dela. E daí? Qualquer criança pode se parecer com qualquer adulto se a gente procurar semelhanças. Eduardo balançou a cabeça. Não era uma semelhança vaga. Era como olhar no espelho há 35 anos. Os olhos, o formato do rosto, até a maneira de franzir as sobrancelhas. Rafaela começou a andar de um lado para o outro, seus saltos clicando nervosamente no piso de mármore. Está bem. Vamos supor que a criança seja realmente seu filho. Isso não muda o fato de que essa mulher ficou 7 anos sem te procurar e aparece agora justamente quando precisa de alguma coisa. Marina não está pedindo dinheiro, Rafa. Não ainda, mas vai pedir. Primeiro é o transplante, depois vai ser pensão, escola particular, plano de saúde. Você não percebe que pode estar sendo manipulado? Eduardo voltou à mesa e se sentou pesadamente. Parte dele sabia que Rafaela tinha razão para ser desconfiada. Eles tinham crescido em um ambiente onde pessoas constantemente tentavam se aproveitar da família Santos. Mas algo na forma como Marina olhava para Gabriel, no desespero genuíno em sua voz, parecia real demais para ser encenação. Eduardo, você precisa pensar na nossa família, no nome Santos. Se essa história vazar para a imprensa, pode destruir nossa reputação.
Um menino de 7 anos pode estar morrendo, Rafaela. A reputação da família é realmente sua maior preocupação? É, sim. Porque é o que papai e vovô construíram durante décadas. Você acha que eles aprovaram todas essas lutas só para ver o nome da família associado a um escândalo? Eduardo se lembrou de seu pai, Alberto Santos, um homem rígido que controlava cada aspecto da vida dos filhos para manter a imagem familiar intacta, e do avô Joaquim Santos, que fundou a empresa com determinação férrea e princípios inflexíveis. Nosso pai morreu há 5 anos, Rafa, e o vovô há 10. Talvez seja a hora de eu decidir por mim mesmo o que é importante. Rafaela se sentou novamente, desta vez com expressão mais suave. Edu, eu entendo que você está confuso, mas pense bem. Você nunca quis ter filhos. Sempre disse que família era complicação. Por que agora, aos 42 anos, você mudaria toda a sua vida por uma criança que nem tem certeza de que é sua? A pergunta ecoou na sala vazia. Eduardo realmente sempre evitou relacionamentos sérios exatamente por isso. Família significava responsabilidade emocional, algo que ele sempre considerou um luxo que não podia se dar. Porque talvez eu esteja cansado de viver sozinho. A resposta saiu antes que ele pudesse censurá-la. Rafaela o olhou com surpresa. Eduardo, você sabe quantas vezes eu janto sozinho naquela cobertura? Quantas vezes acordo e não tenho ninguém com quem conversar sobre qualquer coisa que não seja trabalho? Você pode ter qualquer mulher que quiser. Quantas vezes eu já tentei te apresentar para mulheres como você, Rafa? Mulheres que se preocupam mais com a marca da bolsa do que com qualquer coisa real. O telefone de Eduardo tocou, interrompendo a conversa tensa. Era Márcia. Senhor Santos, tem um doutor Roberto na linha. Diz que é sobre o exame que o senhor vai fazer hoje. Eduardo olhou para Rafaela antes de atender. Doutor Roberto. Senhor Santos, aqui é o doutor Roberto Mendes, oncologista pediátrico do Hospital das Clínicas. Marina me pediu para ligar para o senhor sobre os exames de compatibilidade. Sim, doutor. Quando posso fazê-los? Na verdade, senhor Santos, eu gostaria de conversar com o senhor pessoalmente antes dos exames. Poderia vir ao hospital hoje à tarde? Digamos às 3 horas? Eduardo olhou no relógio. Já passava do meio-dia. Claro, doutor. Posso perguntar sobre o que especificamente? Prefiro conversar pessoalmente. É sobre Gabriel e também sobre alguns aspectos técnicos do transplante que acho importante o senhor entender. Eduardo desligou e encontrou Rafaela, o observando com expressão preocupada. Você vai mesmo fazer isso, não vai? Vou, Rafa. Vou fazer o exame. Rafaela suspirou profundamente. Está bem. Mas se você decidir seguir em frente com essa loucura, pelo menos faça direito. Contrate investigadores para verificar a história dessa mulher. Peça para advogados revisarem qualquer documento antes de assinar. E, por favor, mantenha isso longe da imprensa. Eduardo assentiu. Vou ser cuidadoso. E, Eduardo, se a criança realmente for sua, e se você realmente quiser ajudar, talvez seja melhor fazer isso de forma discreta. Pagar o tratamento em um hospital particular, dar suporte financeiro à família, mas sem necessariamente se envolver emocionalmente. Por que não me envolver emocionalmente? Porque você não sabe nada sobre ser pai. Porque essa mulher criou a criança sozinha por 7 anos e vocês não têm nada em comum. Porque você pode acabar se machucando. Eduardo ficou em silêncio, considerando as palavras da irmã. Rafaela sempre foi prática, calculista, protegendo-o de decisões impulsivas. Mas desta vez, algo dentro dele resistia aos conselhos dela. Depois que Rafaela saiu, Eduardo tentou se concentrar no trabalho, mas não conseguia parar de pensar em Gabriel. A forma como o menino havia perguntado se os exames doíam, a naturalidade com que falava sobre procedimentos médicos, o sorriso fraco, mas genuíno. Às 2:30 da tarde, Eduardo saiu do escritório em direção ao hospital. Durante o trânsito pesado de São Paulo, ele imaginou como seria a conversa com o Dr. Roberto. Provavelmente explicações técnicas sobre transplantes, riscos, procedimentos. O Hospital das Clínicas era um complexo gigantesco que ocupava vários quarteirões. Eduardo estacionou em uma vaga para visitantes e caminhou em direção ao prédio principal. O contraste com os hospitais particulares que conhecia era gritante.
Corredores lotados, pessoas aguardando atendimento sentadas no chão, um barulho constante de conversas, choros e equipamentos médicos. Seguindo as indicações, Eduardo encontrou o consultório do Dr. Roberto no 5º andar da ala pediátrica. A sala de espera estava cheia de crianças em diferentes estágios de tratamento, algumas careca pela quimioterapia, outras com aparência cansada, todas acompanhadas por familiares que tinham a mesma expressão de ansiedade e esperança. Senhor Eduardo Santos? Uma enfermeira se aproximou. O Dr. Roberto está esperando. O consultório era pequeno, mas organizado, com diploma na parede e algumas plantas que tentavam dar um toque mais humano ao ambiente. Dr. Roberto era um homem de cerca de 50 anos, cabelos grisalhos, óculos e um semblante sério, mas gentil. Senhor Santos, obrigado por vir. Sente-se, por favor. Eduardo se acomodou na cadeira em frente à mesa do médico. Doutor, como está Gabriel? Gabriel está estável no momento, mas a situação é delicada. Deixe-me explicar exatamente o que estamos enfrentando. O médico abriu uma pasta com vários exames e radiografias. Gabriel tem leucemia linfoblástica aguda, um tipo específico que afeta principalmente crianças. O problema é que o caso dele é particularmente agressivo e não está respondendo bem à quimioterapia convencional. Eduardo sentiu um frio no estômago. Isso significa que o transplante de medula óssea é nossa melhor opção. Na verdade, pode ser a única opção para salvar a vida dele. Eduardo observou as radiografias sem entender completamente o que estava vendo, mas percebendo pela expressão do médico que a situação era grave. Doutor, quais são as chances de eu ser compatível? Entre pai e filho, temos cerca de 50% de chance. Mas preciso ser honesto com o senhor. Mesmo sendo compatível, o transplante é um procedimento complexo e arriscado. Gabriel precisará ficar internado por várias semanas. Passará por um processo de condicionamento que vai deixá-lo muito debilitado. E mesmo depois do transplante, levará meses para se recuperar completamente. E se eu não for compatível? O Dr. Roberto tirou os óculos e os limpou lentamente. Então buscaremos doadores no Banco Nacional. Mas as chances são menores e o tempo é algo que não temos muito. Eduardo compreendeu a mensagem implícita. Gabriel não tinha muito tempo. Doutor, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Marina realmente criou Gabriel sozinha todos esses anos? O doutor sorriu levemente. Marina é uma das mães mais dedicadas que já conheci. Trabalha de manhã, estuda à noite e ainda encontra tempo para estar aqui todos os dias. Gabriel fala dela com um amor que... Bem, é raro ver uma ligação tão forte entre mãe e filho. E ela nunca mencionou nada sobre o pai de Gabriel, apenas que ele era um homem bom que morava longe. Gabriel sempre acreditou que um dia vocês se encontrariam. Eduardo sentiu novamente aquela pontada de culpa. Durante 7 anos, aquela criança acreditou que tinha um pai que simplesmente morava longe, enquanto, na verdade... Doutor Roberto, vou fazer os exames. Quando podemos começar? Agora mesmo, se o senhor quiser. É só uma coleta de sangue simples. Os resultados ficam prontos em 48 horas. Enquanto seguiam para o laboratório, Eduardo passou novamente pela sala de espera e viu Marina sentada em uma cadeira no canto, lendo um livro enquanto Gabriel dormia em seu colo. Ela olhou para cima quando ele passou, e seus olhares se cruzaram por um momento. Havia algo nos olhos dela que Eduardo não conseguia decifrar. Não era gratidão exatamente, nem alívio. Era uma mistura de esperança e medo, que o fez perceber que, para Marina, aquele momento representava muito mais do que apenas a possibilidade de salvar Gabriel. Representava a chance de uma vida completamente diferente para os dois. As 48 horas seguintes foram as mais longas da vida de Eduardo. Ele tentou manter sua rotina normal, mas encontrava-se olhando para o celular a cada poucos minutos, esperando alguma notícia do hospital. O trabalho, que sempre foi seu refúgio, agora parecia impossível de conciliar com os pensamentos que não saíam de sua cabeça. Na manhã do segundo dia, Eduardo decidiu voltar ao hospital. Não podia mais fingir que estava conseguindo se concentrar em relatórios e reuniões, enquanto uma criança que podia ser seu filho lutava pela vida a poucos quilômetros de distância. Encontrou Marina no mesmo corredor,
onde a havia visto 2 dias antes. Mas desta vez, ela estava caminhando de um lado para o outro, visivelmente nervosa. Gabriel estava em uma cadeira de rodas próxima, conectado a um soro. Eduardo. Marina se aproximou quando o viu. Você soube alguma coisa sobre os exames? Ainda não. Vim ver como Gabriel está. Eduardo se ajoelhou ao lado da cadeira de rodas. Gabriel parecia ainda mais pálido do que antes, mas seus olhos brilharam quando viu Eduardo. Papai, você veio me ver? Claro que vim. Como você está se sentindo? Gabriel deu de ombros, um gesto maduro demais para sua idade. Um pouco cansado. Mas a tia enfermeira disse que quando você puder me ajudar, vou ficar forte como você. A confiança na voz de Gabriel fez Eduardo perceber o peso da responsabilidade que estava assumindo. Aquela criança não tinha dúvidas de que ele era seu pai. Não questionava se Eduardo realmente queria ajudar. Para Gabriel, era apenas uma questão de tempo até que as coisas se resolvessem. Gabriel, você quer tomar um lanche? Vi uma lanchonete no térreo. Os olhos de Gabriel se iluminaram. Posso, mamãe? Marina hesitou. Gabriel não pode comer muitas coisas por causa dos medicamentos. Talvez um suco natural ou uma gelatina? Eduardo sugeriu. Marina assentiu, e eles foram todos juntos até a lanchonete do hospital. Era um ambiente simples, com mesas de plástico e um cheiro misturado de café e desinfetante, mas Gabriel pareceu feliz só por estar fora do quarto do hospital. Eduardo observou a interação entre mãe e filho enquanto escolhiam o lanche. Marina conhecia exatamente as preferências de Gabriel. Antecipava suas necessidades, ajustava sua posição na cadeira sem que ele pedisse. Era evidente que toda a vida dela girava em torno daquela criança. Papai, você gosta de futebol? Gabriel perguntou enquanto tomava um suco de laranja. Gosto. E você? Muito. Meu time é o São Paulo. E o seu? Eduardo não acompanhava futebol, mas disse, também torço pelo São Paulo. O sorriso de Gabriel foi luminoso. Que legal. Quando eu ficar bom, a gente pode ir ao estádio juntos? Eduardo olhou para Marina, que estava observando a conversa com uma expressão que misturava alegria e melancolia. Claro, Gabriel. Vamos ao estádio. E você pode me ensinar a jogar bola? A mamãe tenta, mas ela não é muito boa. Marina riu. Obrigada, Gabriel. Muito gentil da sua parte. Desculpa, mamãe. Você é boa em tudo, mas futebol não é seu forte. Eduardo se surpreendeu rindo. Gabriel tinha um jeito de falar que era ao mesmo tempo inocente e maduro, como se fosse uma criança que havia aprendido a ver o lado positivo das coisas, mesmo em circunstâncias difíceis. Eduardo, Marina tocou seu braço. Preciso ir resolver algumas coisas com o seguro social. Você pode ficar com Gabriel por alguns minutos? Eduardo sentiu um momento de pânico. Ficar sozinho com Gabriel. O que conversariam? Como se comportaria um pai? Claro, pode ir. Quando Marina se afastou, Eduardo se viu sozinho com Gabriel pela primeira vez. A criança o observava com curiosidade. Papai, posso fazer uma pergunta pessoal? Pode. Por que você e a mamãe não moram juntos? A pergunta atingiu Eduardo como um soco. Como explicar para uma criança de 7 anos as complexidades dos relacionamentos adultos? Como dizer que ele havia rejeitado Marina quando descobriu que estava grávida? Gabriel, às vezes os adultos têm que tomar decisões difíceis. Sua mãe e eu achamos que seria melhor vocês morarem sozinhos, mas agora que vocês se encontraram de novo, podem morar juntos. Eduardo não sabia como responder. Gabriel, são coisas complicadas de adultos. O mais importante agora é você ficar bem. Gabriel assentiu, mas Eduardo percebeu que a resposta não havia satisfeito completamente a curiosidade da criança. Papai, onde você mora? Em um apartamento no centro da cidade. É grande? É. Tem quintal? Não, Gabriel. Tem uma varanda. Ah. Gabriel pareceu desapontado. Eu sempre quis ter um quintal para brincar. A mamãe disse que quando ela terminar de estudar e conseguir um emprego melhor, talvez a gente possa ter uma casa com quintal. Eduardo ficou curioso. Sua mãe está estudando? Está. Ela quer ser professora. Estuda à noite depois que eu durmo. Às vezes eu acordo e escuto ela lendo em voz baixa na cozinha.
A imagem de Marina estudando sozinha na cozinha, depois de um dia inteiro de trabalho, cuidando de Gabriel, comoveu Eduardo de uma forma inesperada. Gabriel, você é orgulhoso da sua mãe? Muito. A mamãe é a pessoa mais inteligente que eu conheço. Ela sabe responder todas as minhas perguntas, menos as sobre você. Que tipo de perguntas sobre mim? Gabriel baixou a voz como se fosse contar um segredo. Eu sempre perguntava como você era, se você gostava de brincar, se você tinha cabelo igual ao meu. A mamãe sempre dizia que você era uma pessoa boa, mas que morava muito longe. Eduardo sentiu uma onda de emoção que não conseguia controlar. E o que você pensava sobre isso? Eu pensava que talvez você não gostasse muito de crianças, por isso morava longe. Mas agora que eu conheci você, vejo que você é legal. A simplicidade das palavras de Gabriel cortou Eduardo mais profundamente do que qualquer acusação poderia fazer. Durante 7 anos, aquela criança havia criado uma versão heróica de um pai que nem sabia de sua existência. Marina voltou nesse momento, e Eduardo ficou aliviado por não ter que continuar aquela conversa. Ela parecia tensa. "Tudo bem?" Eduardo perguntou. "O seguro social está complicando alguns procedimentos, mas não é nada que eu não consiga resolver." Eduardo percebeu que Marina estava tentando não preocupá-lo com questões burocráticas. "Marina, se há problemas financeiros eu posso..." "Não precisa, Eduardo. Nós sempre nos viramos." Havia orgulho na voz de Marina, uma dignidade que Eduardo reconheceu e respeitou. Ela não queria ser vista como alguém que estava pedindo caridade. O celular de Eduardo tocou. Era o Dr. Roberto. "Senhor Santos, poderia vir ao meu consultório? Temos os resultados dos exames." Eduardo sentiu seu coração acelerar. "Claro, doutor, vou agora." Ele desligou e olhou para Marina e Gabriel. Ambos o observavam com expectativa. "São os resultados dos exames?" Eduardo assentiu. "Vou subir para falar com o Dr. Roberto." "Papai." Gabriel segurou sua mão. "Vai dar tudo certo. Eu sinto que vai." Eduardo apertou a mão pequena de Gabriel. "Eu também sinto, Gabriel." Mas enquanto caminhava em direção ao elevador, Eduardo não tinha tanta certeza assim. 50% de chance. Uma moeda jogada para o alto, e de um lado estava a vida de uma criança que havia aprendido a chamá-lo de papai. O consultório do Dr. Roberto parecia menor do que Eduardo se lembrava. O médico estava sentado atrás da mesa, com alguns papéis na mão e uma expressão que Eduardo não conseguiu decifrar. "Senhor Santos, sente-se." Eduardo se acomodou tentando ler as emoções no rosto do médico. "Doutor, sou compatível?" Dr. Roberto olhou para os papéis antes de responder. "Senhor Santos, primeiro preciso confirmar algo que talvez já seja óbvio. Os exames de DNA confirmaram que Gabriel é realmente seu filho." Eduardo sentiu como se o ar tivesse sido sugado do consultório. Mesmo esperando essa confirmação, ouvir oficialmente mudava tudo. Gabriel era seu filho. Tinha um filho que não conhecia havia 7 anos. E quanto à compatibilidade para o transplante? O Dr. Roberto sorriu pela primeira vez desde que Eduardo o conhecera. "Você é compatível, Sr. Santos. Na verdade, é uma compatibilidade excelente, melhor do que poderíamos esperar." Eduardo sentiu uma mistura de alívio e terror. Alívio porque poderia ajudar Gabriel. Terror porque agora tudo isso se tornava real, concreto, irreversível. O que isso significa exatamente? Significa que podemos agendar o transplante. Vou precisar que o senhor fique disponível por algumas semanas para os procedimentos de preparação e o próprio transplante. Algumas semanas? O processo não é simples, Sr. Santos. Primeiro, você precisará tomar medicamentos para estimular a produção de células da medula óssea. Depois, faremos a coleta dessas células através de um procedimento que pode durar várias horas. Simultaneamente, Gabriel passará por um condicionamento intenso de quimioterapia para preparar o organismo dele para receber suas células. Eduardo tentou absorver todas as informações. E depois do transplante? Gabriel ficará internado por pelo menos 1 mês, talvez mais. O sistema imunológico dele estará completamente comprometido, então qualquer infecção pode ser fatal. Será um período muito delicado para toda a família. Família. A palavra ecoou na mente de Eduardo. Ele tinha uma família agora.
Uma família que dependia dele para sobreviver. Doutor, quando podemos começar? Se o senhor concordar, gostaria de iniciar o processo na próxima semana. Gabriel já passou tempo demais esperando. Eduardo assentiu. Vamos começar. Quando saiu do consultório, Eduardo sabia que sua vida havia mudado para sempre. Não era mais apenas Eduardo Carvalho Santos, empresário bem-sucedido. Era Eduardo, pai de Gabriel, doador da única chance que seu filho tinha de viver. E pela primeira vez em muitos anos, Eduardo se sentiu parte de algo maior do que ele mesmo. A semana seguinte mudou completamente a rotina de Eduardo. Pela primeira vez em anos, compromissos de trabalho foram cancelados, não por estratégia empresarial, mas por necessidade médica. Ele precisava tomar medicamentos específicos em horários exatos e fazer exames regulares para monitorar sua resposta ao tratamento preparatório. Na segunda-feira de manhã, Eduardo estava no hospital tomando a primeira dose dos medicamentos quando seu celular tocou. Era Márcia, sua secretária, e a preocupação em sua voz era evidente. Senhor Santos, tem uma jornalista aqui no escritório, Carla Mendonça, do jornal Estado de São Paulo. Ela diz que quer conversar com o senhor sobre uma matéria que está preparando. Eduardo sentiu o estômago revirar. Que tipo de matéria? Ela não quis dar detalhes, mas mencionou algo sobre responsabilidade social e empresários paulistas. Senhor Santos, ela perguntou especificamente sobre a senhora Marina Silva. O medo que Eduardo sentia há dias finalmente se materializou. A imprensa havia descoberto a história. Ele olhou ao redor da sala de medicamentos do hospital, imaginando como explicaria sua presença ali. Márcia, diga que eu não estou disponível e que todas as entrevistas devem ser agendadas através do Departamento de Comunicação. Ela disse que vai esperar, Sr. Santos, e que a matéria vai sair com ou sem a sua versão dos fatos. Eduardo desligou e imediatamente ligou para Rafaela. Rafa, a imprensa descobriu. Como você sabe? Tem uma jornalista no meu escritório perguntando sobre Marina. É questão de tempo até a história vazar completamente. O silêncio do outro lado da linha foi longo. Eduardo, você precisa controlar essa situação imediatamente. Se essa história sair de forma errada, pode destruir tudo que nossa família construiu. E o que você sugere que eu faça? Negue que Gabriel é meu filho? Se necessário, sim. Você tem os recursos para desmentir qualquer acusação. Contrate os melhores advogados, os melhores especialistas em comunicação de crise. Eduardo olhou pela janela do hospital e viu Marina caminhando pelo pátio com Gabriel na cadeira de rodas. Eles estavam rindo de alguma coisa, e a cena de aparente normalidade contrastava dramaticamente com a tensão que ele sentia. Não vou negar que Gabriel é meu filho, Rafaela. Então, pelo menos, controle a narrativa. Transforme isso numa história de empresário bem-sucedido, que descobriu um filho e está fazendo o que é certo. Uma história de responsabilidade e segunda chance. Eduardo percebeu que Rafaela tinha razão sobre controlar a narrativa, mas pelas razões erradas. Não se tratava de proteger a reputação da família, mas de proteger Gabriel e Marina de uma exposição pública que poderia transformar um momento já difícil em um circo midiático. Vou lidar com isso, Rafa. Mas do meu jeito. Depois de desligar, Eduardo desceu ao pátio onde encontrou Marina e Gabriel. Gabriel estava contando uma história animada sobre um desenho que havia visto na televisão, gesticulando com entusiasmo, apesar da evidente fraqueza. Marina, preciso falar com você em particular. Marina percebeu a seriedade no tom de Eduardo e pediu para uma enfermeira ficar com Gabriel por alguns minutos. Eles se afastaram para um canto mais reservado do pátio. Marina, a imprensa descobriu nossa história. O rosto de Marina empalideceu. Como assim? Tem uma jornalista no meu escritório fazendo perguntas sobre você e Gabriel. É questão de tempo até a história ser publicada. Marina se apoiou na parede, como se precisasse de sustentação física. Eduardo, eu nunca quis que isso acontecesse. Eu só queria que Gabriel ficasse bem. Eu sei. Mas agora temos que pensar em como proteger vocês dois da exposição pública. Proteger como? Eduardo havia pensado nisso durante o caminho até o pátio. Primeiro, talvez seja melhor vocês ficarem em um lugar mais privado, enquanto Gabriel faz o tratamento. Posso providenciar a transferência dele,
para um hospital particular, onde terão mais privacidade. Marina balançou a cabeça imediatamente. Não, Eduardo. O Dr. Roberto está cuidando do Gabriel há meses. Ele conhece o caso, tem experiência. Não vou arriscar mudar de médico agora. Mas, Marina, se a imprensa descobrir que Gabriel está internado aqui, este hospital vai virar um circo. Então vamos lidar com isso quando acontecer. Gabriel precisa do Dr. Roberto. Eduardo admirou a determinação de Marina, mas ainda estava preocupado. E quanto à sua segurança? Jornalistas podem ir atrás de você em casa, no trabalho. Eduardo, eu vivi 7 anos trabalhando em casas de família, no transporte público, andando por toda São Paulo. Não vou me esconder agora. A firmeza na voz de Marina lembrou Eduardo de que ela havia enfrentado desafios muito maiores que a atenção da imprensa. Mas ainda assim, ele sentia necessidade de protegê-la. Marina, posso pelo menos contratar segurança para vocês? E um advogado para orientar sobre o que falar se alguém da imprensa os procurar? Marina hesitou. Eduardo, não quero que isso vire uma coisa maior do que já é. Gabriel é uma criança. Ele não deveria ter que lidar com fotógrafos e jornalistas. É exatamente por isso que precisamos nos preparar. Nesse momento, Gabriel gritou do outro lado do pátio. Mamãe! Papai! Venham ver isso. Eles voltaram e encontraram Gabriel observando um grupo de crianças que brincava com bolhas de sabão que uma voluntária havia trazido. Mesmo na cadeira de rodas, Gabriel tentava estourar as bolhas que passavam perto dele, rindo cada vez que conseguia. Gabriel quer participar da brincadeira? A voluntária perguntou. Posso, mamãe. Marina olhou para Eduardo, que empurrou a cadeira de rodas para mais perto das outras crianças. Durante os 20 minutos seguintes, ele ajudou Gabriel a brincar, segurando-o quando ele queria se levantar da cadeira para alcançar bolhas mais altas. Eduardo se surpreendeu ao perceber que, pela primeira vez em dias, não estava pensando em trabalho, problemas com a imprensa ou complicações familiares. Estava simplesmente brincando com seu filho. Papai, você é bom nisso, Gabriel disse quando conseguiu estourar uma bolha particularmente grande. Obrigado, Gabriel. Você também é. Quando a brincadeira terminou e eles voltaram para dentro do hospital, Gabriel perguntou, Papai, amanhã você pode vir de novo? Claro, vou estar aqui todos os dias. Gabriel sorriu e se acomodou na cadeira. Que bom, é legal ter um papai. As palavras simples de Gabriel ecoaram na mente de Eduardo pelo resto do dia. Depois que deixou Marina e Gabriel no hospital, ele voltou ao escritório para enfrentar a situação com a imprensa. A jornalista Carla Mendonça havia saído, mas deixado um cartão com Márcia. Eduardo instruiu sua equipe de comunicação a preparar uma estratégia para lidar com possíveis matérias, mas sem confirmar nem negar nada por enquanto. Naquela noite, sozinho em sua cobertura, Eduardo olhou pela janela panorâmica que dava vista para São Paulo. A cidade se estendia infinitamente em todas as direções, milhões de luzes piscando como estrelas terrestres. Em algum lugar lá embaixo, Gabriel dormia em um leito de hospital, e Marina provavelmente estudava em uma mesa pequena, se preparando para se tornar professora. Eduardo nunca havia se sentido tão conectado com a cidade e, ao mesmo tempo, tão consciente de sua responsabilidade para com 2 pessoas específicas em meio a todos aqueles milhões de habitantes. Seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô? Eduardo? Aqui é a Conceição, mãe da Marina. Dona Conceição, está tudo bem? Eduardo, apareceu uma moça aqui no meu prédio hoje. Disse que era jornalista e queria fazer perguntas sobre a Marina e o Gabriel. Os vizinhos ficaram curiosos, começaram a fazer perguntas. Eduardo fechou os olhos. A situação estava saindo de controle mais rápido do que ele havia imaginado. A senhora falou com a jornalista? Não falei nada. Disse que não sabia de nada. Mas, Eduardo, a Marina está preocupada. Ela não quer que essa história prejudique o Gabriel de algum jeito. Dona Conceição, eu vou resolver isso, prometo. Como? Eduardo não tinha certeza. Ainda não sei, mas vou proteger Gabriel e Marina, custe o que custar. Depois de desligar, Eduardo ficou parado na sala vazia, pensando em todas as mudanças que haviam acontecido em sua vida nas últimas 2 semanas. 2 semanas antes, sua maior preocupação
era fechar um negócio imobiliário. Agora, ele era pai de uma criança doente. Estava prestes a passar por um procedimento médico para salvar a vida do filho e enfrentava um possível escândalo na imprensa. Mas, estranhamente, apesar de toda a complexidade e ansiedade, Eduardo não se arrependia de nada. Pela primeira vez em anos, sentia que sua vida tinha um propósito que ia além de acumular riqueza. Gabriel precisava dele. Marina estava confiando nele. E Eduardo descobriu que ser necessário na vida de outras pessoas era melhor do que todas as conquistas profissionais que havia acumulado ao longo dos anos. Na manhã seguinte, Eduardo acordou com uma determinação que não sentia há muito tempo. Iria ao hospital mais cedo, passaria mais tempo com Gabriel, conversaria com Marina sobre os próximos passos do tratamento. E se a imprensa quisesse uma história, ele daria uma história que valesse a pena contar. Uma história sobre segundas chances, sobre a coragem de assumir responsabilidades e sobre descobrir que nunca é tarde demais para aprender a ser pai. A matéria saiu na quinta-feira de manhã, na primeira página do Caderno de Economia do Estado de São Paulo. O título era direto e impactante. Empresário do ano descobre filho em hospital público. Eduardo leu cada palavra 3 vezes antes de conseguir processar completamente o que estava vendo. A reportagem era surpreendentemente equilibrada. Carla Mendonça havia feito um trabalho jornalístico sério, apresentando os fatos sem sensacionalismo excessivo. Ela mencionava a doença de Gabriel, a necessidade do transplante, e retratava Marina como uma mãe trabalhadora que havia criado o filho sozinha. Eduardo foi apresentado como um empresário bem-sucedido que estava assumindo suas responsabilidades paternas em um momento crítico. Mas estar preparado para uma matéria e vê-la publicada eram coisas completamente diferentes. Eduardo sabia que sua vida privada acabara de se tornar pública e que as consequências seriam imprevisíveis. Seu telefone não parava de tocar. Primeiro foi Rafaela, depois diversos jornalistas, em seguida clientes, fornecedores e conhecidos. Eduardo instruiu Márcia a não passar nenhuma ligação que não fosse do hospital ou da família de Gabriel. Por volta das 10 da manhã, Eduardo estava no hospital para sua sessão de medicamentos preparatórios quando encontrou Marina no corredor, visivelmente abalada. Eduardo, você viu a matéria? Vi. Como o Gabriel reagiu? Ainda não sabe. Ele estava dormindo quando saiu e pedi para as enfermeiras não comentarem nada perto dele. Marina se apoiou na parede. Eduardo, já tem gente ligando para o hospital perguntando sobre Gabriel. E minha chefe me demitiu. Eduardo sentiu uma onda de raiva. Como assim te demitiu? Disse que não quer confusão na casa dela. Que patroa rica não gosta de funcionária que aparece no jornal. A injustiça da situação revoltou Eduardo. Marina, que havia trabalhado incansavelmente para sustentar Gabriel, estava sendo punida por uma situação que ela não havia criado. Marina, você não precisa mais trabalhar como diarista. Como assim? Eu vou te dar suporte financeiro. Você pode se dedicar integralmente ao Gabriel e terminar seus estudos. Marina balançou a cabeça imediatamente. Eduardo, eu não quero ser sustentada por você. Não é sustento. É suporte para a mãe do meu filho durante um período crítico. Não, Eduardo. Já basta você estar ajudando com o tratamento do Gabriel. Eu vou encontrar outro emprego. Eduardo admirou a independência de Marina, mas também se frustrou com ela. Marina, seja prática. Gabriel vai precisar de cuidados intensivos pelos próximos meses. Como você vai trabalhar e cuidar dele ao mesmo tempo? Antes que Marina pudesse responder, o Dr. Roberto se aproximou deles no corredor. Senhor Santos, Dona Marina, preciso falar com vocês urgentemente. Eles seguiram o médico até seu consultório, onde ele fechou a porta com uma expressão grave. Gabriel teve uma complicação durante a madrugada. Eduardo sentiu o mundo parar. Que tipo de complicação? Uma infecção. O sistema imunológico dele está muito comprometido pela quimioterapia e qualquer infecção pode ser fatal neste estágio. Marina ficou pálida. Ele está bem agora? Está estável, mas precisamos acelerar o cronograma do transplante. Se fizermos hoje os últimos exames no Senhor Santos, podemos realizar o procedimento amanhã. Eduardo não hesitou. Vamos fazer hoje. Senhor Santos, preciso que entenda.
Estamos avançando o cronograma por necessidade médica. Isso significa que teremos menos tempo para a preparação, tanto física quanto psicológica. Doutor, faça o que for necessário para salvar Gabriel. O restante do dia passou como um borrão de exames, assinatura de documentos e preparações médicas. Eduardo cancelou todos os compromissos da semana seguinte e informou sua equipe que estava oficialmente de licença por tempo indeterminado. No final da tarde, enquanto Eduardo terminava os últimos exames, Marina estava no quarto de Gabriel. Eduardo foi visitá-los antes de ir para casa, se preparar para o procedimento do dia seguinte. Gabriel estava mais pálido, mas tentava manter o bom humor. Papai, a mamãe disse que amanhã você vai me dar umas células suas para me deixar forte. É isso mesmo, Gabriel. Vai doer em você? Eduardo se ajoelhou ao lado da cama. Um pouquinho, mas não me importo. Gabriel estendeu a mão pequena e tocou o rosto de Eduardo. Obrigado, papai. A simplicidade e sinceridade da criança quebraram algo dentro de Eduardo. Ele segurou a mão de Gabriel e disse: Gabriel, eu quero que você saiba que sou muito orgulhoso de ser seu pai. Os olhos de Gabriel brilharam. Mesmo? Mesmo eu estando doente e causando tantos problemas? Especialmente por isso. Você é a criança mais corajosa que eu conheço. Marina, que assistia à conversa de longe, se aproximou. Gabriel, papai precisa ir descansar para estar forte amanhã. Gabriel assentiu. Papai, posso te pedir uma coisa? Claro. Se eu ficar bem depois da operação, você vai continuar sendo meu papai? Tipo, para sempre? Eduardo olhou para Marina, que tinha lágrimas nos olhos. Depois voltou para Gabriel. Gabriel, eu vou ser seu pai para sempre. Aconteça o que acontecer. Promete? Prometo. Gabriel sorriu e se deitou na cama. Então tá bom. Boa noite, papai. Eduardo beijou a testa de Gabriel e saiu do quarto. No corredor, Marina o seguiu. Eduardo, obrigada. Pelo quê? Por ter prometido isso para ele. Mesmo não sabendo se... Marina, eu sei exatamente o que prometi. E vou cumprir. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando através da janela do quarto Gabriel se acomodando para dormir. Eduardo, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você se arrepende de toda essa situação ter entrado na sua vida? Eduardo pensou na pergunta. 2 semanas antes, sua vida era ordenada, previsível, controlada. Agora era caótica, incerta, repleta de emoções que ele havia evitado por anos. Mas olhando para Gabriel através da janela, vendo Marina ao seu lado, Eduardo percebeu que não trocaria este momento por toda a tranquilidade do mundo. Não, Marina, não me arrependo. Na verdade, acho que esta é a primeira vez em anos que sinto que estou fazendo algo realmente importante. Marina sorriu, a primeira vez que Eduardo a viu sorrir genuinamente desde que se reencontraram. Gabriel vai ficar feliz em saber disso. Eduardo saiu do hospital naquela noite com uma mistura de ansiedade e determinação. Amanhã seria o dia mais importante de sua vida. Não porque estava salvando um negócio ou fechando um contrato, mas porque estava literalmente dando vida ao seu filho. Em casa, Eduardo ligou para Rafaela. Rafa, quero que você saiba que amanhã vou fazer o transplante. Eduardo, você tem certeza disso? Ainda dá tempo de... Tenho certeza absoluta. E quero que você entenda uma coisa. Gabriel não é um problema que precisa ser resolvido. Ele é meu filho. Eu entendo, Eduardo, e... eu espero que dê tudo certo. Pela primeira vez, Eduardo ouviu genuína preocupação na voz de Rafaela. Não apenas sobre a reputação da família, mas sobre ele e Gabriel. Obrigado, Rafa. Naquela noite, Eduardo não conseguiu dormir. Ficou na varanda de sua cobertura, olhando para São Paulo e pensando em como sua perspectiva havia mudado. A cidade já não parecia apenas um local de negócios. Era onde seu filho morava, onde Marina havia construído uma vida, onde ele estava aprendendo a ser pai. Às 5 da manhã, Eduardo tomou banho, vestiu roupas confortáveis e se dirigiu ao hospital. Hoje não seria o empresário Eduardo Carvalho Santos. Seria apenas o pai de Gabriel, fazendo o que qualquer pai faria para salvar seu filho. Quando chegou ao hospital, encontrou Marina já acordada, sentada ao lado da cama de Gabriel. Como ele passou a noite? Bem,
Dormiu tranquilo. Marina olhou para Eduardo. E você? Conseguiu dormir? Não muito. Mas estou bem. Gabriel abriu os olhos nesse momento. Papai, você chegou cedo. Claro, Gabriel. Hoje é um dia importante. O dia que você vai me salvar, né? Eduardo se ajoelhou ao lado da cama. Não, Gabriel, o dia que nós vamos nos salvar. Gabriel não entendeu completamente o que Eduardo quis dizer, mas sorriu mesmo assim. E naquele momento, Eduardo percebeu que, independentemente do que acontecesse nas próximas horas, sua vida já estava para sempre conectada com aquela criança corajosa que o havia ensinado o verdadeiro significado de família. O procedimento começou às 7 da manhã. Eduardo estava em uma sala de cirurgia no 3º andar, enquanto Gabriel estava sendo preparado 2 salas adiante. A equipe médica havia explicado que o processo de coleta das células-tronco de Eduardo levaria entre 4 e 6 horas, dependendo de como seu organismo respondesse. Eduardo estava consciente durante todo o procedimento, conectado a uma máquina que filtrava seu sangue, coletava as células necessárias e retornava o sangue ao seu corpo. Era um processo longo e fisicamente desgastante, mas ele mantinha o foco em Gabriel. Como está se sentindo, Sr. Santos? Perguntou a enfermeira que monitorava o equipamento. Bem, como está Gabriel? O Dr. Roberto disse que ele está respondendo bem à preparação. Logo mais poderemos começar a infusão das suas células. Durante as primeiras 3 horas, Eduardo conversou com a equipe médica, fez algumas ligações para o escritório para resolver questões urgentes, mas sua mente estava constantemente voltada para o filho. Pela primeira vez em sua vida, Eduardo experimentava a sensação de fazer algo verdadeiramente altruísta. Por volta das 10h30, Marina apareceu na porta da sala. Como você está? Bem. E Gabriel? Marina se aproximou da maca onde Eduardo estava deitado. Ele está pedindo para falar com você. Eduardo olhou para a enfermeira que assentiu. Podemos fazer uma ligação rápida. Poucos minutos depois, Eduardo ouviu a voz de Gabriel pelo telefone. Papai, como está sendo a operação? Está tudo bem, Gabriel. Estou aqui deitado, meio entediado, pensando em você. Gabriel riu, um som que aqueceu o coração de Eduardo. Papai, eu estou um pouco com medo. Com medo de quê? E se não der certo? E se suas células não gostarem de mim? Eduardo sentiu um nó na garganta. Gabriel, minhas células vão amar estar com você. Você é meu filho. Temos a mesma família, lembra? É verdade. Papai, depois que eu ficar bom, a gente vai fazer muitas coisas juntos. Vamos fazer tudo, Gabriel. Vamos ao futebol. Vamos viajar. Vou te ensinar a dirigir quando você crescer. E vai me buscar na escola às vezes. Vou te buscar na escola sempre que você quiser. Gabriel ficou em silêncio por um momento. Papai, eu te amo. As palavras atingiram Eduardo como um raio. Era a primeira vez que Gabriel dizia isso. E a primeira vez em décadas que alguém dizia essas palavras para Eduardo de forma tão genuína e inocente. Eu também te amo, Gabriel. Muito. Depois de desligar, Eduardo ficou olhando para o teto da sala de cirurgia, tentando processar as emoções que sentia. Em poucas semanas, havia passado de um homem solitário e emocionalmente distante para alguém que amava desesperadamente uma criança de 7 anos. Senhor Santos, disse o Dr. Roberto entrando na sala, estamos coletando células excelentes. Gabriel está pronto para receber a infusão. Vamos começar agora. Durante a hora seguinte, Eduardo permaneceu conectado à máquina enquanto suas células eram processadas e preparadas para Gabriel. Ele imaginou as células viajando de seu corpo para o do filho, carregando vida, força, esperança. Pronto, Sr. Santos, disse a enfermeira. Terminamos a coleta. O senhor pode descansar agora. Eduardo se sentou lentamente na maca, sentindo-se um pouco tonto. Posso ver Gabriel? Claro. Mas ele provavelmente estará dormindo. A infusão é um processo tranquilo, mas ele está sedado para ficar mais confortável. Eduardo caminhou até a sala onde Gabriel estava. O menino parecia ainda menor na cama de hospital, conectado a vários equipamentos, mas respirando tranquilamente. Uma bolsa contendo as células-tronco de Eduardo gotejava lentamente através de um catéter. Marina estava sentada ao lado da cama, segurando a mão de Gabriel. Como ele está? Eduardo perguntou baixinho.
Bem, o doutor disse que a infusão está correndo perfeitamente. Eduardo puxou uma cadeira e se sentou do outro lado da cama. Ele e Marina ficaram em silêncio, observando Gabriel receber as células que poderiam salvar sua vida. Eduardo, Marina disse depois de um tempo. Obrigada. Por tudo. Marina, você não precisa me agradecer, ele é meu filho. Não é só isso, você mudou. Desde que conheceu Gabriel, você se tornou diferente. Eduardo olhou para Marina. Diferente como? Mais humano, mais real. Gabriel precisa de um pai assim. Eduardo percebeu que Marina estava certa. As últimas semanas haviam mudado algo fundamental nele. O homem que colocava trabalho acima de tudo, que evitava conexões emocionais, que mantinha as pessoas à distância, havia descoberto que viver verdadeiramente significava abrir o coração para outras pessoas. Por volta das 3 da tarde, Gabriel acordou. Papai? Você está aqui? Estou, Gabriel. Como você se sente? Gabriel pensou por um momento. Diferente. Tipo, mais forte por dentro. Eduardo sorriu. São minhas células trabalhando para você. Legal. Agora que eu tenho um pedacinho do papai dentro de mim? Exatamente. Agora somos família de verdade. Gabriel sorriu e fechou os olhos novamente. Durante as horas seguintes, Eduardo e Marina se revezaram ao lado da cama, observando Gabriel dormir e aguardando sinais de como o corpo dele reagiria ao transplante. No final da tarde, o Dr. Roberto entrou no quarto com uma expressão que Eduardo não conseguiu decifrar. Como está Gabriel, doutor? Marina perguntou. O procedimento foi tecnicamente perfeito. A infusão ocorreu sem complicações e o organismo de Gabriel está aceitando as células muito bem. Eduardo sentiu um alívio enorme. Isso significa que deu certo? Significa que passamos pelo primeiro obstáculo, mas agora vem a parte mais crítica. As próximas 2 semanas vão determinar se o transplante foi realmente bem-sucedido. O que isso significa? Marina perguntou. Gabriel vai ficar em isolamento total. O sistema imunológico dele vai estar completamente comprometido enquanto as novas células se estabelecem. Qualquer infecção, por menor que seja, pode ser fatal. Eduardo sentiu o peso da responsabilidade. O que podemos fazer? Esperar e orar, se vocês acreditam nisso. Naquela noite, Eduardo decidiu ficar no hospital. Ele pediu para a equipe de limpeza trazer um colchão para o quarto de Gabriel e se acomodou ao lado da cama do filho. Eduardo, você não precisa ficar aqui, Marina disse. Eu fico com ele. Marina, nós dois ficamos. Gabriel vai precisar de nós dois. Marina assentiu, compreendendo que Eduardo havia tomado uma decisão definitiva sobre seu papel na vida de Gabriel. Durante a madrugada, Eduardo foi despertado por movimentos na cama. Gabriel estava inquieto, com febre. Marina, acorda. Gabriel está com febre. Marina verificou a temperatura da criança e imediatamente chamou a enfermeira. Em poucos minutos, o quarto estava cheio de profissionais médicos. A temperatura está alta, disse o Dr. Roberto, que havia sido chamado de emergência. Vamos fazer exames para identificar o foco da infecção. As próximas horas foram as mais angustiantes da vida de Eduardo. Exames foram feitos, antibióticos foram administrados, mas a febre de Gabriel continuava subindo. Doutor, Eduardo disse quando ficaram sozinhos no corredor. Seja honesto comigo. Gabriel está em perigo? O Dr. Roberto tirou os óculos e os limpou lentamente. Senhor Santos, esta é a fase mais crítica do transplante. O corpo de Gabriel está lutando para se adaptar às novas células, mas está vulnerável a qualquer agente infeccioso. A febre pode ser apenas uma reação normal, ou pode indicar uma complicação séria. E se for uma complicação séria? Então, faremos tudo o que está ao nosso alcance para controlá-la. Eduardo retornou ao quarto onde Marina estava ao lado de Gabriel, que respirava com dificuldade. Ela olhou para Eduardo com lágrimas nos olhos. Eduardo, e se não der certo? E se depois de tudo isso? Eduardo se aproximou dela e, pela primeira vez, segurou sua mão. Vai dar certo, Marina. Tem que dar certo. Eles passaram o resto da madrugada em vigília, alternando entre momentos de esperança quando a febre baixava e momentos de desespero quando ela voltava a subir.
Quando amanheceu, Gabriel abriu os olhos e olhou para os dois. Papai, mamãe, vocês ficaram aqui a noite toda. Eduardo sorriu apesar da ansiedade. Claro, Gabriel, nós não vamos te deixar sozinho. Gabriel tentou sorrir, mas Eduardo podia ver que ele estava lutando. Papai, suas células estão trabalhando muito para me ajudar. Eu posso sentir. Eduardo segurou a mão pequena de Gabriel. Elas vão conseguir, Gabriel. Somos uma família agora. Famílias se protegem. Gabriel assentiu fracamente e fechou os olhos. Eduardo olhou para Marina e viu a mesma determinação em seus olhos que sentia em seu coração. Independentemente do que acontecesse nas próximas horas, Eduardo sabia que havia descoberto algo que todo o dinheiro do mundo não poderia comprar: o amor incondicional por seu filho e a força que vinha de fazer parte de uma família verdadeira. 3 dias se passaram como uma eternidade. Gabriel alternava entre momentos de melhora e piora, enquanto Eduardo e Marina mantinham vigília constante ao seu lado. O hospital havia se tornado uma segunda casa para ambos, com Eduardo cancelando indefinidamente todos os compromissos de trabalho. Na manhã do 4º dia, algo mudou. Gabriel acordou com os olhos mais brilhantes, a respiração mais tranquila e, pela primeira vez em dias, pediu para comer. Doutor Roberto, Marina chamou o médico quando ele fez a visita matinal. Gabriel está diferente hoje. O médico examinou Gabriel cuidadosamente, verificou os exames de sangue que haviam sido coletados durante a madrugada e, lentamente, um sorriso apareceu em seu rosto. Gabriel, como você está se sentindo? Melhor, tio doutor, mais forte. O doutor Roberto se virou para Eduardo e Marina. Os exames mostram que as células-tronco estão se estabelecendo perfeitamente. A febre quebrou definitivamente e o sistema imunológico de Gabriel está começando a se reconstruir. Eduardo sentiu suas pernas fraquejarem de alívio. Isso significa que o transplante foi um sucesso. Gabriel ainda precisará de acompanhamento intensivo por alguns meses, mas superou a fase mais crítica. Marina começou a chorar, desta vez lágrimas de alegria. Eduardo se aproximou dela e a abraçou, algo que fez naturalmente, sem pensar. Gabriel! Eduardo se virou para o filho. Você conseguiu, você é um guerreiro. Gabriel sorriu, o sorriso mais radiante que Eduardo já havia visto. Não, papai. Nós conseguimos. Você me deu suas células fortes. A primeira semana após a melhora de Gabriel passou rapidamente. Eduardo continuou dormindo no hospital, recusando-se a deixar o filho sozinho durante a recuperação. Durante este período, eles desenvolveram uma rotina que incluía jogos de tabuleiro, que Eduardo havia comprado, histórias que Gabriel inventava e conversas sobre o futuro. Papai, quando eu sair do hospital, você vai me levar na sua empresa? Claro, Gabriel. Você quer conhecer onde papai trabalha? Quero conhecer tudo sobre você. Onde você morava quando era criança? Quais eram suas brincadeiras favoritas? Se você tinha medo de alguma coisa? Eduardo percebeu que Gabriel tinha uma curiosidade genuína sobre ele que ia muito além da relação pai-filho. Era como se a criança quisesse recuperar o tempo perdido, conhecer cada detalhe da vida do pai que não estava presente durante seus primeiros 7 anos. Gabriel, eu também quero saber tudo sobre você. Suas brincadeiras favoritas, seus amigos da escola, seus sonhos. Meu maior sonho já se realizou, papai. Qual era? Conhecer você e descobrir que você é legal. Durante a segunda semana de recuperação, Gabriel recebeu alta do hospital, mas precisaria retornar para consultas regulares e exames de acompanhamento. O Dr. Roberto foi claro. A recuperação seria longa, mas o prognóstico era excelente. Eduardo havia tomado uma decisão importante durante os dias no hospital. No dia em que Gabriel recebeu alta, ele chamou Marina para conversar. Marina, preciso te falar sobre algumas mudanças que quero fazer. Eles estavam no pátio do hospital, enquanto Gabriel brincava com outros pacientes em fase de recuperação. Que tipo de mudanças? Primeiro quero que você e Gabriel venham morar comigo. Marina ficou surpresa. Eduardo, deixa eu terminar. Não estou propondo que sejamos um casal. Estou propondo que sejamos uma família. Gabriel precisa de estabilidade durante a recuperação e eu preciso estar perto dele.
Minha cobertura tem quartos suficientes para todos termos privacidade. Marina hesitou. Eduardo, nossa situação é complicada. Não somos um casal tradicional. Nós somos os pais de Gabriel. Isso é mais importante do que qualquer convenção social. E se não der certo? Se descobrirmos que conviver é mais difícil do que imaginamos? Eduardo olhou para Gabriel, que estava ensinando uma criança menor a jogar damas. Marina, nada na vida é garantido, mas Gabriel precisa de nós dois e nós precisamos dele. Por que não tentarmos criar algo novo? Marina ficou em silêncio por vários minutos. Você tem certeza disso? Sua vida vai mudar completamente. Minha vida já mudou completamente e mudou para melhor. Marina sorriu lentamente. Está bem. Vamos tentar. A mudança aconteceu na semana seguinte. Eduardo contratou uma empresa para adaptar um dos quartos de sua cobertura, especialmente para Gabriel, com temas de futebol e espaço para brinquedos. Para Marina, ofereceu a suíte de hóspedes com vista para a cidade. Uau! Gabriel exclamou quando viu seu novo quarto. É o quarto mais legal do mundo. Gostou mesmo, Gabriel? Adorei, papai. E o melhor é que agora posso te ver todos os dias. A adaptação à nova vida não foi imediata. Eduardo teve que aprender a conciliar trabalho com horários familiares. Marina teve que se acostumar com o luxo da cobertura e encontrar seu próprio espaço em um ambiente completamente diferente do que estava habituada. Mas aos poucos, eles criaram uma dinâmica que funcionava. Eduardo reduziu drasticamente suas horas de trabalho, delegando mais responsabilidades para sua equipe. Marina terminou seu curso de pedagogia e começou a procurar emprego como professora, com Eduardo oferecendo suporte financeiro sem fazê-la sentir-se dependente. Gabriel foi o elemento que uniu tudo. Sua alegria em ter os dois pais presentes, sua curiosidade constante e sua capacidade de encontrar magia nas coisas simples transformaram a cobertura fria de Eduardo em um verdadeiro lar. 3 meses após o transplante, Gabriel estava completamente recuperado. Seus cabelos haviam crescido novamente, sua energia estava de volta, e os médicos confirmaram que as células-tronco estavam funcionando perfeitamente. Papai, Gabriel disse uma manhã enquanto tomavam café da manhã juntos. Posso te fazer um pedido? Claro, Gabriel. Você pode me adotar oficialmente para que eu tenha seu nome completo. Eduardo olhou para Marina, que assentiu com um sorriso. Gabriel, eu adoraria que você tivesse meu nome. Gabriel Santos. O que você acha? Gabriel Oliveira Santos, Gabriel corrigiu. Quero manter o nome da mamãe também. Eduardo sorriu. Gabriel Oliveira Santos. Perfeito. O processo de adoção foi simples, considerando que Eduardo já havia sido confirmado como pai biológico. No dia em que os documentos foram assinados, os 3 foram comemorar em um restaurante que Gabriel escolheu. Uma pizzaria simples perto do hospital, onde tudo havia começado. Para a família Santos Oliveira, Eduardo brindou com refrigerante. Para a família mais legal do mundo, Gabriel completou. 6 meses depois, Eduardo estava em seu escritório quando Márcia entrou com uma expressão curiosa. Senhor Santos, tem uma jornalista aqui, Carla Mendonça. Diz que quer fazer uma matéria de acompanhamento sobre sua família. Eduardo sorriu. Pode mandar ela entrar. Carla Mendonça entrou no escritório, a mesma jornalista que havia publicado a primeira matéria sobre Gabriel. Senhor Santos, obrigada por me receber. Como está, Gabriel? Completamente recuperado. Voltou à escola, joga futebol no fim de semana, é uma criança normal e feliz. E como está sua vida? Mudou muito? Eduardo olhou pela janela de seu escritório e viu São Paulo se estendendo infinitamente. Mas agora, a cidade tinha um significado diferente. Era onde sua família morava, onde Gabriel ia à escola, onde Marina trabalhava como professora. Mudou tudo, Carla, e foi a melhor mudança da minha vida. O senhor pode ser mais específico? Descobri que sucesso não se mede apenas por conquistas profissionais. Descobri que ter uma família vale mais do que todos os negócios que já fechei. Descobri que ser pai é a profissão mais importante que já tive. A matéria saiu 1 mês depois, com o título Empresário. Descobre que a maior riqueza é a família. Eduardo gostou do título.
Um ano após o transplante, Gabriel estava completamente saudável. Marina havia conseguido um emprego como professora em uma escola próxima. E Eduardo havia encontrado o equilíbrio perfeito entre trabalho e família. Em uma tarde de domingo, os três estavam no parque próximo à cobertura. Gabriel jogava futebol com outras crianças. Marina lia um livro na sombra, e Eduardo observava tudo com uma sensação de completude que nunca havia experimentado antes. Eduardo, Marina se aproximou dele. Obrigada. Pelo quê? Por ter se tornado o pai que Gabriel merece. Por ter criado esta família. Por ter mostrado que segundas chances realmente existem. Eduardo olhou para Gabriel, que corria pelo campo de futebol com energia e alegria infinitas. A criança que havia chegado em sua vida através de um telefonema desesperado havia se tornado a coisa mais importante de sua existência. Marina, eu que deveria te agradecer. Você criou um menino extraordinário. Você me deu a chance de ser pai. Você transformou minha vida. Gabriel se aproximou nesse momento suado e feliz. Papai, mamãe, vocês viram meu gol? Vimos, campeão, Eduardo disse, abraçando o filho. Você está jogando como um profissional. Papai, quando eu crescer, posso trabalhar com você na empresa? Eduardo riu. Gabriel, quando você crescer, pode ser o que quiser. Médico, professor, jogador de futebol, empresário. Eu vou te apoiar em qualquer escolha. E se eu quiser ser pai como você? Se você quiser ser pai, eu vou te ensinar tudo o que aprendi sobre como amar uma criança incondicionalmente. Gabriel sorriu e voltou correndo para o campo. Eduardo e Marina ficaram observando-o brincar. Duas pessoas que haviam descoberto que família não se define por perfeição, mas por presença, amor e comprometimento. Quando o sol começou a se pôr sobre São Paulo, eles caminharam de volta para casa. Eduardo carregava Gabriel no colo, que havia ficado cansado depois de uma tarde inteira brincando. Marina caminhava ao lado deles e os três conversavam sobre os planos para a semana seguinte. Papai, Gabriel disse sonolento, você sabia que esta foi a melhor história de todas? Que história, Gabriel? Nossa história. A história de como você me encontrou e eu te encontrei. E como viramos uma família. Eduardo olhou para Marina, que sorriu. É verdade, Gabriel. Foi a melhor história de todas. Papai, você acha que outras pessoas gostariam de ouvir nossa história? Por que você pergunta isso? Porque é uma história que mostra que famílias podem se formar de jeitos diferentes e que nunca é tarde para duas pessoas se amarem. Eduardo percebeu que Gabriel tinha razão. Sua história era sobre segundas chances, sobre descobrir que família é mais do que sangue, sobre aprender que vulnerabilidade é força e sobre compreender que o verdadeiro sucesso na vida se mede pelo amor que damos e recebemos. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Eduardo, Marina e Gabriel os tenha tocado profundamente. Para acompanhar mais jornadas emocionantes como esta, convidamos vocês a se inscreverem em nosso canal, onde todos os dias trazemos narrativas que exploram os desafios e as belezas da vida humana. Se esta história os inspirou, deixem um gostei e compartilhem nos comentários suas próprias experiências sobre segundas chances e descobertas familiares. Gabriel nos ensinou que nunca é tarde para construir laços verdadeiros, e vocês, nossa audiência querida, são parte dessa grande família de pessoas que acreditam no poder transformador do amor. Não percam nossas próximas histórias. Elas os aguardam com mais lições de vida, esperança e emoção.